Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Hoje nós vamos falar sobre características gerais do romantismo, que é uma tarefa bastante difícil, porque o romantismo ele é multifacetado e, por exemplo, ele teve três fases, né? O que era característica na primeira fase, por exemplo, o indianismo já não é na terceira. Você pega no Brasil, por exemplo, na primeira fase o indianismo que é aquela característica que escolhe o índio como nosso herói nacional, deixando de lado, né, o negro, no terceiro momento, essa característica já não vale mais, porque, na verdade, a terceira período aqui, o negro ou o problema da escravidão é abortado, né? Você tem um romantismo mais voltado para problemas sociais. Mas dá para a gente dar alguma característica daquelas mais gerais, que costumam cair em vestibular, costumam cair em Enem, que é para esse que o canal aqui, essa seção do canal é voltada, né? É para discutir literatura em nível de segundo grau para vestibulandos, para enenzandos. Mas todo mundo é bem-vindo, tá? Se vocês gostarem do material, gostaria que compartilhassem, dessem um curtir, isso ajuda o canal a crescer, a se tornar mais popular. Tá? E tem outras coisas no canal, não é só sobre vestibular, porque a vida não é só estudar, né? A vida também é ver séries, minisséries, ouvir música, tem tudo aqui. Gente, é assim, uma das grandes características básicas do romantismo é a expressão do eu, do subjetivismo, do individualismo contra as regras, especificamente contra as regras do neoclassicismo. Né? A literatura clássica tinha regras, né? Tem que escrever soneto, tem que ter verso decassílabo, tem que tratar sobre tal assunto. Os autores românticos eles quiseram quebrar todas essas regras, muito em função de expressar a sua individualidade. Então, quando você vive coisas assim, individualismo, egocentrismo, expressão do eu lírico inchado ou grandão, né? Não vai aparecer assim, eu lírico inchado ou grandão, não, nas provas do Enem e tal, mas algo similar, você já pode falar, tá, essa é uma característica do romantismo. A expressão do eu, né, foi muito importante nesse período literário, então aí não se queria criar, seguir regras, o que é uma coisa bacana, né? Você pega, por exemplo, o Gonçalves Dias, a gente vai fazer vídeos específicos sobre cada um dos períodos e sobre os autores mais expressivos de cada fase do romantismo, né? Mas você pega o Gonçalves Dias, por exemplo, quando ele precisa expressar uma coisa mais musical de índio, bum, 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 ele usa redondilha. Quando ele quer ser mais garretiano, quando ele quer ser mais passar outro tipo de coisa, desilusão amorosa, aí ele já pode ir para o decassílabo, né? O poeta, é o autor usando as ferramentas melhores para expressar aquilo que ele quer, tá? Então, individualismo, egocentrismo. Outra característica bastante importante é a evasão, né? A fuga, que pode ser realizada de várias formas, tá? Evasão na morte, várias das histórias terminam em tragédia, né? Suicídio, morte. Por isso que eles gostavam muito de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, essa coisa toda, tudo é revitalizado no romantismo. Pega as obras lá, Amor de Perdição, né? Então, assim, fuga na morte, mas também fuga no sonho. Os autores, os poetas devaneiavam bastante, né? Fuga em lugares exóticos, então exotismo, exaltar o sonho, exaltar lugares exóticos, tudo isso em termos de fuga, tá? Outra característica é idealização. E aí essa idealização também se processava em várias formas. Idealização da mulher, né? Você vê que as musas do romantismo, as mulheres das poesias, dos romances, são, assim, inexistentes. Né? Não dá para ter uma mulher tão linda, tão maravilhosa, tão
certo? Então aí você tem a idealização da mulher, a própria idealização da natureza, dos lugares em que eles estão, né? A idealização do amor como um sentimento assim imaculado ou indispensável para a sobrevivência de alguém, né? Tá vendo como muitas coisas do romantismo estão na nossa cultura ainda hoje, tá? Então, ó, a gente já viu egocentrismo, individualismo, evasão, que pode ser em vários níveis, idealização, que também pode ser em vários níveis. Uma outra coisa, valorização do nacional, da pátria, do folclórico, do regional. Tá? Os autores românticos vinham de países que queriam colocar e afirmar a sua cultura. Com o Brasil não foi diferente. Então, na Europa, eles se voltaram lá para os cavaleiros medievais, para as coisas que deram origem aos seus respectivos países, né? Porque a burguesia ela queria ter um passado, ela queria achar um passado. Aqui no Brasil foi o índio. Então é muito comum você ter essa valorização do pitoresco, essa valorização do folclórico, do passado histórico, vamos dizer assim, das nações, tá? Do regional. Pega, por exemplo, José de Alencar, ele vai ter romances regionais, os sertanejos, coisas todas, né? E você tem também uma grande valorização da natureza, que pode até inclusive servir como fuga. Tá? A natureza é um dos lugares de evasão dos eu líricos ou das personagens do romantismo. Só que eu falei separadamente da natureza, porque a natureza, além de poder ser um lugar para a evasão, a natureza no romantismo ela é às vezes um reflexo do sentimento da personagem. Então, às vezes, a natureza é quase que uma personagem secundária, ou uma outra personagem dentro das histórias ou dentro do poema. Né? Então, se o autor está, se o eu lírico, a personagem está alegre, você vai ter uma natureza radiante, ensolarada. Se ele está triste, você vai ter uma natureza chuvosa, um clima de frio, tá? Então a natureza passa a ser meio como um reflexo, tá? Então essas são as características principais, tá? Ó, reação contra as regras do neoclassicismo, contra as regras clássicas. Isso que significa o quê? A expressão do indivíduo. Eu não quero seguir regras, eu quero fazer o que eu achar melhor fazer. Eu quero me expressar como eu quiser, né? E o que eu quiser. Então, você viu? Uma característica vai levando a outra. Evasão, que pode se dar em vários níveis, na morte, no sonho, no devaneio, tá? Idealização, que também pode acontecer em vários níveis, idealização do amor, idealização da mulher, e nacionalismo, então que pode ter todas aquelas coisas que eu disse, folclorismo, regionalismo, valorização do pitoresco, né? E a exaltação da natureza, a exaltação de um lugar que já não era mais o locus ameno, né? Do arcadismo. Ela era um lugar que podia refletir estado de espírito do autor, do personagem, do eu lírico. Tá? Essas são algumas das características, assim, daquelas principais. Tá? Aí cada fase vai ter sua característica mais específica. Isso a gente vai falando de acordo com os vídeos de cada fase e com os vídeos de cada autor. Viram quantas características que tem? Então é bom dar uma estudada, ver o vídeo várias vezes e fazer exercício, pessoal. Não tem muito jeito. Tá? As pessoas às vezes querem aprender as coisas por milagre. Não tem isso ainda, tá? Não adianta você colocar meu canal embaixo do travesseiro e ficar ouvindo. Você tem que ver várias vezes, você tem que fazer simulado, tem que fazer exercício, tá? É igual na academia, tá bom? Tchau, gente!